Há uma fase da nossa vida em que nós, parábola dos talentos, andamos a descobrir qual é o talento, que depois descobrimos que muda ao longo da vida. Mas, à partida, há um momento de formação que procuramos os talentos. E depois, em vez de enterrar o talento, temos de fazer frutificar o talento. Modestamente, no meu caso, é o pedagógico. É o pedagógico. Quer dizer, descobri aquilo que é o talento que recebi, é o de transmitir aos outros, de estimular os outros, de transmitir informação, de transmitir formação, de discutir formação, de discutir valores e tal. Bom, é isso. Que todo o cristão é necessariamente um evangelizador, senão não é cristão. Evangelizador não é à força, quer dizer, ele é um evangelizador por aquilo, não só o que diz, mas por aquilo que faz. Isto é, ele é um missionário aqui, não é preciso ir lá para longe, é missionário aqui, tem a sua missão. Bom, aconteceu que no momento em que eu comecei a tomar consciência disso, rapidamente descobri que a sociedade portuguesa estava a mudar de tal maneira que teria de haver uma evangelização e ao mesmo tempo uma nova evangelização. Porque para uns era o começo e para outros era, já tinha havido, tinham deixado de ter, tinham de voltar a ter, ou colocava-se em termos completamente diferentes. E esse é um dos grandes problemas, já falamos, da sociedade portuguesa, é essa a nova evangelização. Da Europa toda. Verdadeiramente, sobretudo no mundo urbano e metropolitano de Lisboa, onde vivemos, nós somos uma minoria. Nós somos uma minoria. Eu tenho dito isso e quando comecei a dizer há 10 anos, 15 anos, chamavam-me e diziam, tu não podes dizer que somos uma minoria. Primeiro, que estatisticamente somos maioria. Segundo lugar, porque isso desmoraliza as tropas. Não podemos dizer que somos minoria. Eu disse, qual é o problema? Há muitos sítios do mundo onde os cristãos são minoria e não deixam de se afirmar como tal. Os primeiros cristãos eram uma minoria. Mas somos uma minoria, culturalmente somos uma minoria na área metropolitana de Lisboa. E vamos admitir que ainda somos uma maioria no resto do país, inclusive as outras áreas metropolitanas. Isto é, e não é por mal, não estou a dizer que isto não é nada de crítica em relação à maioria, porque a maioria dessa maioria não considera essencial essa realidade, mesmo quando estatisticamente diz que sim, que foi batizada, ou que eu costumo contar esta história e peço desculpa àqueles que já me ouviram algumas vezes. Há uma tradição que nós temos, que é de, quando temos o batismo dos nossos filhos ou netos, fazemos umas pagelazinhas pequeninas para ficar a assinalar, que distribuímos pelos amigos, não é? E que você distribuiu e vai na televisão. Ora, bom, mas vou contar o que se passou. Eu chego à televisão, era entrevistado por uma jovem, aliás, minha querida amiga, não crente, mas eu não tinha aprofundado até que ponto é que era ou não era, mas enfim, não tínhamos falado nunca disso, e eu chego ao fim, era o batismo do meu neto mais velho, o Francisco, e era o domingo, e eu ia muito feliz, tinha dito diretamente do batismo para o programa de televisão, e no fim disse, olha, tenho aqui uma coisa para dar, que é uma coisa bonita, de um momento festivo, e dei, e vi que a interlocutora olhou para aquilo, como se fosse chinês, coreano, japonês, e não disse nada, simpaticamente, e no fim disse, olha, o que é que me deu? Não se importa de explicar. E eu cheguei à conclusão que tinha havido uma pessoa da minha geração, um bocadinho mais nova, que não tinha sido batizada, não conhecia ninguém na família dela que tivesse sido batizado. E, portanto, era uma realidade, que apesar de tudo, isto aconteceu há 9 anos, era uma realidade que apesar de tudo era um bocadinho nova. Claro. Bom, nova. Passa-se um tempo, e com o ritmo infrena que tive netos, e felizmente, acontece que foi para aí o batismo da terceira neta, a minha nora continuava a insistir em ser ao domingo, e portanto, lá foi outro domingo, em que eu saio diretamente do batismo, aí o interlocutor era um cavalheiro. Isso foi há pouco tempo, foi há meses. Isso. Não, foi há anos, já foi anos. Era um cavalheiro que tinha vindo da África, mas era nortenho, e eu achei que, querido amigo, e achei, portanto, que acontece aquela recordação que nós chamamos santinho, para simplificar, provavelmente tem um santo votivo, que muitas vezes é precisamente o do nome do neto ou do filho. Bom, acontece, e foi um bocadinho diferente a reação, mas também foi de alguma surpresa, mas o que era isto, o que não era e tal. Bom.
E, portanto, eu aí comecei a olhar com ainda maior atenção para os sinais dos tempos. E, caindo em mim, verifiquei que era assim. E que não era drama nenhum nós sermos uma minoria. Não era uma realidade. Éramos assim. Com vivências diferentes de fé, com caminhos diferentes de fé, Mas com novos cristãos que chegavam e que nós não conhecíamos, os ortodoxos. Os ortodoxos. Ali, por exemplo, na paróquia da minha residência mais frequente, que é Cascais, há uma cedência de uma igreja pequenina ao culto, para culto ortodoxo. E de quando em vez está para ir realmente assistir ao culto ortodoxo. É uma realidade nova que não existia na sociedade portuguesa. Nós, igreja, temos desafios. Temos o desafio da juventude, pois precisamente, como eu contei, que é muita dela nem sequer ter o contacto com o fenómeno religioso. Para aceitar ou para rejeitar, não existe. Não existe. E tratar com naturalidade. Eu sempre tratei, nomeadamente na minha intervenção cívica, na televisão, nas aulas, esse fenómeno como normal. É verdade. Pedagogicamente normal. É verdade, é verdade. E, portanto, as pessoas gostam, não gostam, concordam, discordam, vivem, não vivem. É legítimo. Faz parte da lógica da liberdade religiosa a aceitação disso. Bom, segundo, a comunicação social. A comunicação social... Você foi um expoente. Não sei se foi um expoente. Foi no Expresso, no Semanário, nas televisões, nas rádios. Fui um operário. Qualificado. Bom, um operário, sim, qualificado, admito, pronto, operário qualificado. Bom, mas como operário qualificado, o que acontece é o seguinte, eu lembro-me de ter estado em reuniões com o Maria João, com o Sr. Dom José Policarpo, É verdade. com um conjunto de jornalistas ditos católicos, por acaso também foi convidado o António Barreto para falar dessa vez, e havia umas reuniões periódicas em que se trocava impressões sobre como é que o fenómeno religioso intervinha na sociedade portuguesa, existia, era vivido, nomeadamente na Diocese de Lisboa. Que é outra coisa que muitas vezes nem os católicos percebem, é que a Igreja Católica não é propriamente umas forças armadas em que haja um comandante em chefe das forças armadas, que é o Presidente da Conferência Episcopal, que manda nos bispos, que por sua vez mandam ou não, cada bispo é um bispo. E que tem o seu munus autónomo para a sua Diocese. E o Presidente da Conferência Episcopal não tem poder de direção sobre os outros bispos. Nenhum. Pode ter magistério de influência e de coordenação, mas não há uma estrutura hierárquica pela própria lógica da fundação da Igreja. Bom, e às vezes essas coisas, porque nós somos especialistas em tudo, menos na nossa fé. Somos doutorados em Química, em Biologia, em Engenharia, mas lá, perceber as coisas básicas, às vezes a mensagem evangélica do magistério da Igreja, isso não há tempo para ler, é uma chatice, estamos cansados, não lemos, não sabemos, não conhecemos. Bom, mas isto para dizer que comunicação social, que não é para nós, cristãos, agora vamos junto à comunicação, não. É para ver como é que nós nos posicionamos no quadro da comunicação social, como é que é perceptível a mensagem religiosa, toda ela, e não apenas a cristã, e a cristã em particular. Terceiro aspecto, o mundo da cultura. O mundo da cultura. O mundo da cultura. Há expoentes excepcionais. Estamos aqui com um deles, que é o Padre Tolentino. Bom, o Padre Tolentino é, de facto, um excepcional poeta. É um excepcional ensaísta, é um excepcional criador. Ele depois diz que não com a cabeça, porque é muito modesto. Porque todas as pessoas excepcionais são verdadeiramente muito modestas. E os que não são muito modestos, é bom desconfiar da excepcionalidade deles, bom, ou delas. Bom, o que acontece é o seguinte, é que, isto para dizer que o mundo da cultura e os debates culturais, em muitos casos, têm passado à margem de... Em contrapartida, há setores da sociedade portuguesa, onde a presença cristã é muito efetiva, as IPSS. Ainda um pouco, ainda bastante as misericórdias, menos do que já foi. Isto é, o domínio social. Esse é um dos grandes desafios. Nosso, da Igreja Portuguesa hoje, em Portugal, à saída de uma crise, durante a crise, à saída de uma crise, é precisamente um desafio social.
onde os cristãos, de braço dado com o não cristão, com crentes de outras crenças, com outras fés, e não crentes, estão permanentemente a evitar o deslaçar do tecido social. E aí, sim, com jovens e tal, como há aspectos positivos, mesmo nos jovens, novos movimentos de juventude. Mas como é que eu ia dizer, estamos em ambiente cristão, mas um ambiente cristão devidamente televisionado, como é que eu hei de falar nisso? Por um lado, há problemas de coordenação dos movimentos com a vida paroquial e diocesana, porque são tempos diferentes. As paróquias têm a sua existência e os movimentos são transversais. Nada. Nós vivemos num país com uma Constituição, eu fui constituinte, portanto conheço bem a Constituição, que consagra a liberdade religiosa. Liberdade religiosa significa, portanto, que não há um Estado confessional. Mas também não há um Estado que seja contrário à liberdade religiosa. Pelo contrário, uma liberdade tem que ser protegida. A liberdade religiosa não é só a liberdade de culto, é a liberdade de vivência da fé. Nos lugares de culto e fora dos lugares de culto. Como dizia a Sofia Melbrenner, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Portanto, há uma injustiça na sociedade, a denúncia da injustiça é um imperativo cristão. Há uma defesa de um valor principal para a vivência cristã, a sua defesa, não é apenas na sacristia ou no templo, fora, é o imperativo cristão. Isso quer dizer que não se tenha espírito ecuménico? Não. Isso quer dizer que não se aceita a realidade de uma sociedade que é plural do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de ideias, do ponto de vista de opções? Não. E, portanto, não há incompatibilidade rigorosamente nenhuma. Não há nenhuma razão para um presidente cristão ter respeito humano e vergonha de se dizer cristão. Mas também não há nenhuma razão para ele impingir à força o seu credo aos seus concidadãos. Não faz sentido. Ser contrário, além do mais, já não é a Constituição, mas a visão de que eu falei e que o Concílio reafirmou da liberdade religiosa. E, portanto, não há nada, verdadeiramente, nada em que o ser-se cristão diminua o ser-se governante, político, professor, cidadão. Não dá nenhum direito a mais. Nenhum. Não se é mais do que os outros por ser cristão, mas também não se é menos que os outros por ser cristão. Eu tenho dificuldade em explicar, porque de acordo com a minha lógica, responder a essa questão pode ser muito traiçoeiro. E pode precisamente dar a pior opinião possível do que é a vivência cristã. Eu acho que é errado dar uma resposta deste teor. Olha, era bom que o Presidente fosse cristão, porque se for cristão, ele, além das qualidades todas que terão os outros, tem mais uma, que é ser cristão. Isso não existe. Isso não existe. Eu diria ao contrário. Tem uma responsabilidade acrescida por ser cristão. Quer dizer, nós, por sermos cristãos, não temos mais direitos. Temos alguma coisa, é mais deveres. Quem mais recebe, mais tem de dar.